E agora a gente muda de assunto para falar de um alerta na saúde. O risco de morte por dengue é 8 vezes maior entre quem tem 60 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde mostram que 50% dos óbitos pela doença no país ocorreu entre idosos, embora eles sejam somente 11% dos infectados. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos foram registrados 9 milhões e 500 mil casos de infecções pela doença entre pessoas de 0 a 59 anos, com 3.211 óbitos. Já entre os idosos, o número foi muito inferior, 1 milhão e 200 mil casos, mas o total de mortes chegou a quase 3.299. Sobre essa proporção ou desproporção alarmante, nós vamos conversar com Sinara Nunes. Ela é virologista e infectologista. Boa noite, Sinara, seja muito bem-vinda. Boa noite. Começo te perguntando, por que os idosos são mais propensos a morrerem por dengue? Bom, então, assim, comparando, assim como a criança, ela não tem um sistema imunológico maduro, o idoso, né, ele começa com uma degradação do sistema imunológico. Com isso, a resposta às infecções vai ser diferente. Então, tem uma redução de células, os anticorpos já não vão funcionar tão bem, enfim. E com isso, realmente, ele fica mais vulnerável à infecção que, na maioria dos casos, não é grave e que no idoso passa a ser. Certo. Sinara, para a gente continuar a nossa conversa, o teu pingente está batendo no microfone. Se tu puder dar uma viradinha nele para o lado, no teu pingente. Isso, para que os nossos telespectadores possam ouvir. Pode botar mais um pouquinho ele, para que os nossos telespectadores possam ouvir com maestria essa entrevista que é muito importante. Perfeito. Voltando a falar no assunto, com relação aos sintomas na pessoa, na população idosa, é diferente das pessoas com menos de 60 anos ou os sintomas são os mesmos? É que, na verdade, hoje, a dengue, ela não é mais, a gente não usa o termo dengue hemorrágica, né? É dengue grave. Então, a classificação continua sendo, né? Caso leve, caso já com sintomas moderados e realmente o grave. A gente não consegue dizer porque a gente não tem, na verdade, uma estatística de sintomas e idade ao mesmo tempo. Mas o fato é que realmente os idosos acabam progredindo para o quadro grave, né? Certo. A gente estava falando há pouco tempo, antes de começar a entrevista, sobre o programa de vacinação contra a dengue, que está começando em um caráter, digamos assim, um programa experimental para pessoas de 10 a 14 anos, mas que num futuro próximo, essa imunização vai atingir pessoas de até 60 anos, ou seja, o público mais vulnerável não vai receber a vacina. Qual é a avaliação que você faz sobre isso, né? E o alerta que a população vai ter que ter com relação às pessoas idosas que estejam em suas casas? O que acontece é que a vacina é muito nova e os estudos todos foram feitos até 59 anos, digamos assim. Com isso, então, eles não têm avaliação da vacina, da imunogenicidade, se ela funcionaria, das reações adversas, se realmente poderia dar mais reação adversa no idoso. Então, é por isso que realmente fica, então, até os 59 anos. Então, não quer dizer que não pudesse ser feita, mas os estudos até então incluem até de 4 a 60 anos. Ou seja, mas podemos dizer, então não podemos afirmar que essa vacina não é recomendada para pessoas de 60 anos, é que os estudos não têm essa comprovação ainda. Exatamente. Então, os estudos, é muito novo, né? É a Qdenga, né, que é uma vacina japonesa, com vírus vivo atenuado, então tem que ter todo cuidado quando a vacina é com vírus vivo atenuado. E então com isso tem essas recomendações aí, porque os estudos realmente vão até os 59 anos. Correto. E com relação às pessoas idosas que tiveram dengue, mas que estão tendo cuidados em casa, que ainda não precisaram ser hospitalizadas ou que voltaram da hospitalização, alguma recomendação, alguma orientação? Assim, as recomendações, elas são as mesmas, tanto para os profissionais de saúde como para as pessoas, né? Então, tem essa classificação, então, que são 4 classificações, desde os sintomas leves até os sintomas graves. Então, no momento que o profissional de saúde avalia o paciente, então, sempre orientar, digamos que fez o diagnóstico, orientar em casa para observar se apresentar sintomas diferentes, dor abdominal, sangramento de mucosa, náuseas, vômitos, aí então voltar ao serviço de saúde para dar seguimento.
porque a grande questão da dengue é que, como eu disse, hoje não é a questão do evento hemorrágico. O evento hemorrágico é uma parte, mas assim, a outra parte onde há digamos assim, pulmão faz um encharcamento, coração faz insuficiência cardíaca, e com isso, então, aumenta a gravidade. Então, não vai mais adiantar hidratar esse paciente. Então, ele passa daí para uma outra esfera assim, de avaliação. E vai para a internação em UTI, Sim. por exemplo. Alguns sintomas de quem tem, algumas pessoas que contraem dengue têm os sintomas muito semelhantes aos sintomas da gripe. Né? E a gripe, assim como o próprio Covid-19, acometeu muito pessoas idosas. E às vezes as pessoas têm seus medicamentos em casa, o seu chazinho de gengibre, aquele ibuprofeno, aquele paracetamol. Eu acho que para as pessoas idosas esse cuidado deve ser redobrado em qualquer suspeita. É que assim, ó, Covid, a diferença é que Covid vai mais para os sintomas respiratórios. Tanto que a Ômicron, que é a última variante que circula, ela vai fazer dor de garganta e sintoma respiratório. Dengue, realmente, ela vai para uma outra via, né? Que é dor, que é febre, dor articular, náuseas, vômitos. Então, é diferente. Mas em relação ao medicamento, a questão da dengue é que o que a gente deve usar é dipirona e paracetamol. Não é para entrar nos anti-inflamatórios. Então fica a dica aí, né? E sempre esse alerta que no primeiro sinal vá a um posto de saúde, vá ao médico. Exatamente, porque acredito que eles têm um cartão da dengue que o Ministério acho que disponibilizou, porque ali começa a avaliação mas é muito importante isso, é essa orientação que se o paciente apresentar sintomas, esses que eu mencionei aqui, voltar para ser reavaliado, né? Eu acho que ainda no Rio Grande do Sul ainda está tranquilo, né? Mas a gente não sabe, porque a gente está em janeiro e a gente está com 700 mil casos. Porque no ano passado todo deu 1 milhão, acho que 300. Sim, com quase 800 em janeiro, 800 mil casos, né, no Brasil. E então isso a gente não sabe, ainda tem um tempo ainda, a gente está em fevereiro, está chovendo. Chuva e calor é o que realmente faz né, os casos eclodirem. Muito obrigada, então, doutora Sinara.